Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que quando Adão e Eva, antes de conhecerem a ciência do bem e do mal, antes da desobediência, eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. E após a desobediência, eles se viram envergonhados diante do Senhor. A vestimenta, as obras daquele que é justo, de justiça, nos mantém o linho fino, o linho da justiça, aonde nos confecciona vestes do que não tem que se envergonhar, assim a palavra nos diz. Assim como sabemos que ele sim é o linho fino, aonde que sabão lavandeiro nenhum pode produzir vestes tão reluzentes. Nós sempre tropeçamos de alguma forma, mesmo assim ele é aquele que nos veste e nos mantém a fim de estar sempre zelando por esta vestimenta, aonde a sua orla é verdadeira, fiel e verdadeira. Assim, quando Davi cortou a orla das vestes de Saul, lhe mostrando que na sua orla não havia mais verdade, bem como Davi também não usou da espada da vingança, uma vez que a espada da vingança é do Senhor. Embora ele teve a oportunidade, porque assim como aquele que corta a orla da sua veste, poderia ter usado da vingança. Assim como também sabemos no caso de quando Davi venceu aquele gigante, ele, através daquela pedra cravada na sua mente, aonde ali ele ficou confundido e envergonhado. E o Senhor sim tem a espada a fim de degolar, assim, a fim de arrancar a cabeça do gigante, aonde devemos ter zelo, porque quando o rei Davi ali pega a cabeça daquele gigante e está ali a desfilar e as mulheres a entoar aquele cântico, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. A palavra diz: não alegreis na morte dos ímpios e tampouco da queda dos seus inimigos, porque nem mesmo o Senhor agrada da morte dos ímpios, assim como se nós estamos no seu espírito, temos que ter zelo e antes fazer somente aquilo que ele está a nos instruir, porque jamais façais aquilo que o Senhor não disse, aonde ele nos ensina antes que ele levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. É certo que quando na verdade Adão e Eva eles estavam cozeram a folha da figueira, estavam na verdade vestidos com aquela vestimenta que eles providenciaram, mas nada resolve, porque estavam nus diante do Senhor, uma vez que ele sonda a intenção da mente e do coração. Na verdade, a vestimenta, quando se fala espiritual, não é esta que se veste exteriormente no dia a dia,
mas é uma vestimenta que é produzida do interior para fora, que resplandece, que deve ser, segundo imitador daquele que é digno de toda honra e de toda glória, e aquele que busca vestir desta vestimenta tem que zelar com a integridade, tem que buscar, esforçar dia após dia em ser íntegro, em ser sincero, primeiramente diante do Senhor, que conhece todas as coisas, e posteriormente também diante dos meros mortais, assim como nós somos por si, mas através dele alcançamos a eternidade. Requer que estejamos sempre dando um bom testemunho, a fim de que esteja honrando a vestimenta daquele que nos concede segundo a sua orla, que é a verdade. Por isso a palavra diz que alguns, ainda que digam que estão vestidos, mas não têm as vestes nupciais, aonde ele diz: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? Não terão resposta, estarão nus, envergonhados, ainda que busquem uma vestimenta, esta vestimenta estão vestidos de vergonha, ignomínia, segundo as concupiscências dos olhos que permitiram as cobiças, ambições pessoais e egoístas, aonde se corromperam, segundo as muitas ciladas inevitáveis. Por isso devemos estar sempre alertas e vigilantes, porque a palavra diz que o ladrão, o inimigo, o nosso inimigo, o diabo, ele fica ao derredor, bramindo como um leão, procurando a quem possa o tragar. Mas aquele que está segundo o seu direcionamento está sóbrio e vigilante, a fim de não permitir com que venha a estar nu e envergonhado diante do Senhor, do qual haveremos de prestar conta, mas antes vestido, segundo Ele mesmo nos produz esta vestimenta, e nós não buscamos por si uma providência de estarmos vestidos, aonde muitos se julgam honrosos, mas na verdade são motivos de escárnio e desonra. A palavra diz que são os que confeccionam as vestimentas como que teias de aranha. Acham que estão tampando a sua nudez, mas na verdade estão vestidos de toda espécie de vexame. Assim nos diz o Senhor.